Fala aí pessoal, tranquilo? Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a função malloc na linguagem C e como que a gente utiliza para fazer a alocação dinâmica de memória. A gente já viu aqui em alguns vídeos no canal como que a gente declara e utiliza vetores na linguagem C. Mas quando a gente declara um vetor, a gente está definindo já, a gente já sabe de antemão a quantidade de elementos que a gente vai armazenar nesse vetor, né? Então, nesse caso aqui, o vetor de inteiros, eu já declarei ele com tamanho 5. Então, a gente já armazenou na memória aqui 5 posições que vão guardar elementos do tipo inteiro. Porém, em algumas situações a gente não sabe de início qual vai ser o tamanho desse vetor. A gente vai receber ele através de alguma opção passada pelo terminal. A gente vai solicitar ao usuário a quantidade de elementos que vai armazenar, enfim. E aí a linguagem C dispõe de um recurso bem interessante, que é a função malloc. O que é isso? O que é que essa função faz? É o Memory Allocation, ou seja, alocação de memória. A gente vai utilizar essa função combinado com ponteiros para a gente, em tempo de execução do nosso programa, a gente alocar a quantidade de memória que a gente precisa, sem necessariamente precisar declarar um valor muito alto, por exemplo 100, e a gente supor que o usuário vai utilizar menos que isso, ou talvez mais que isso, enfim. Então, para começar, eu vou incluir um cabeçalho aqui, que é a stdlib.h. Essa função malloc está definida nesse cabeçalho aqui, e eu vou mostrar como que a gente utiliza, né? Então, como eu falei, a gente vai utilizar ponteiros, porque inicialmente a gente não sabe a quantidade de elementos que vai conter nesse vetor. Eu vou declarar uma variável n, que a gente vai fazer a leitura da entrada do usuário utilizando o scanf, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, inicialmente eu vou solicitar ao usuário aqui type array size. Aí a gente vai fazer um scanf para fazer a leitura. A gente vai fazer a leitura da quantidade de elementos que o nosso array vai conter. Então, beleza. O nosso n já contendo a quantidade de elementos, a gente vai então fazer o uso da função malloc. Como é que funciona o malloc? O malloc a gente vai simplesmente informar para ele a quantidade de bytes que a gente quer armazenar. Tá, mas como que a gente faz isso? Bem, digamos que o usuário inseriu um valor aqui, qualquer n, a gente vai precisar de n blocos de memória para armazenar os nossos valores. Mas como que a gente faz isso? Porque aqui eu estou utilizando inteiro, poderia ser char, poderia ser algum outro tipo. A gente dispõe de um operador, que é o sizeof, que ele vai retornar a quantidade em bytes de um tipo de dado, né? No caso inteiro aqui. Tá, a gente já conseguiu resolver quantos bytes valem uma variável do tipo inteiro, né? Um armazenamento do tipo inteiro. A gente precisa só multiplicar isso pela quantidade de elementos, né? Se aqui fosse char, por exemplo, a gente substituiria aqui char, a gente teria então a quantidade em bytes que constitui um tipo de dado na memória. Feito isso, a gente multiplica pela quantidade de elementos que a gente recebeu pelo terminal. Tá, essa função vai retornar um ponteiro, então a gente atribui para o nosso ponteiro lá em cima. É interessante fazer o cast aqui, porque essa função ela pode retornar void. Então, na verdade, ela retorna void e fica a cargo do desenvolvedor converter para o tipo que ele deseja, né? No caso, aqui é inteiro. Se essa função retornar nulo, quer dizer que por algum motivo não conseguiu alocar a memória. E aí a gente vai mostrar aqui uma mensagem para o usuário. Not possible to create
memory for this array. E a gente retorna um valor diferente de 0, caracterizando o erro. Tranquilo? Beleza. Então aqui a gente já tem o nosso array com o tamanho definido que a gente já definiu aqui pela entrada. E a gente vai utilizá-lo como se fosse um array comum com o operador colchetes. Então agora ficou tranquilo. Só para ilustrar eu vou fazer um laço de repetição aqui para inserir elementos nesse array, só para vocês terem uma noção. Então eu vou percorrer aqui, declarei uma variável i que vai até n-1, correto? E aí a gente vai simplesmente atribuir a posição i, o valor i. Depois a gente vai imprimir isso na saída, né? Só para a gente verificar que a nossa memória foi alocada corretamente, né? Tranquilo? Depois que a gente fizer isso, a gente utiliza um método chamado free para a gente liberar a memória que a gente alocou, né? Lembrando que essa memória que foi alocada aqui, ela encontra-se na heap, né? Que é a memória dinâmica que é utilizada em tempo de execução. É uma memória de tamanho variável, né? Que é utilizada quando o programa é executado. Então a gente alocou aqui n blocos de inteiros e no final da execução do nosso programa a gente libera essa memória para que possa ser utilizada por algum outro recurso no sistema operacional. Enfim, é interessante fazer isso para evitar que a memória fique contendo o valor inutilizado, né? Então vamos agora compilar o nosso programa e ver o que é que vai acontecer, né? Compilou tranquilo, gerou o nosso binário e a gente vai dar o ponto barra main e vai executar. Eu vou colocar um array de tamanho 5, por exemplo. Digitei 5 e aí ele imprimiu 0, 1, 2, 3 e 4. Então ele alocou a memória, ele leu a quantidade de elementos, alocou a memória, retornou um ponteiro de inteiro, verificou, foi ok, passou por esse if, não deu erro. Aí aqui ele atribuiu valores para essa memória, para o nosso array, imprimiu e depois liberou a memória. Vou colocar aqui i mais 1, só para ficar exatamente de 1 até 5, a gente verificar o funcionamento. Compilei. Vou colocar 5 novamente, imprimiu de 1 a 5. Vou executar agora, vou colocar tamanho 10 e ele imprimiu valores de 1 a 10. Tranquilo? Se eu não colocar o casting aqui, provavelmente ele vai me dar um warning alertando que eu preciso... não deu warning. Geralmente alguns compiladores antigos, né, versões mais antigas, davam um warning que a gente precisaria fazer esse casting aqui. É sempre bom fazer também porque o malloc vai retornar void e aí você coloca para o tipo correto que você está utilizando no seu programa, não tem problema nenhum. Tranquilo? Bem, é isso. Espero que vocês tenham compreendido como que aloca memória dinamicamente na linguagem C e até a próxima. Valeu!